Eu realmente acredito que a vida das mulheres é fácil. Eu acredito nisso. E eu quero conversar sobre isso nesse vídeo com você. E, óbvio, né? Como é uma coisa assim meio polêmica, algumas pessoas vão ficar chateadas, outras não, e tá tudo certo. Mas a primeira coisa que eu quero que você faça é ver como que isso soa pra você, especialmente se você é mulher, né? Você ouvir alguém falando assim, a vida das mulheres é fácil, a sua vida como mulher é fácil. Seja sincero e veja como que isso soa pra você. Soa bem? Ou soa mal? Soa como algo negativo? Você quer xingar, voar no meu pescoço por estar falando isso? Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você aqui a história de uma pessoa que tem o que eu chamo da maldição da mulher guerreira. Tá? Uma pessoa que eu atendi 2 dias atrás, aqui na sessão de Strave. E você vai ver o quanto que custa caro essa maldição da mulher guerreira. Além disso, eu estou aqui com um caderno, tá? Porque, enfim, a ideia aqui é fazer um vídeo bem completo e eu preciso seguir uma ordem aqui. Então, vez por outra, eu vou estar vendo aqui para não me perder no que eu quero conversar com você, tá? Então, eu vou te explicar a história dela. Vou te explicar por que se você não concorda comigo e você fala, poxa, claro que não, porque a minha vida é muito difícil, eu vou te explicar por quê. Por que sua vida é difícil? Eu vou te contar algumas experiências minhas no quesito dos relacionamentos. Então, essa visão que eu tive de como que outras mulheres veem essa questão aí de facilidade, dificuldade, tá? Vou contar alguns relatos pessoais aí, obviamente, né, sem expor ninguém. E por último, vou explicar como que você, mulher, pode ter uma vida mais fácil caso você queira, né? Talvez você não quer e tá tudo certo. Cada um é livre aí para escolher bem o que fazer. Bom, sobre a história, né, dessa pessoa. Ela me procurou e sempre ali a primeira coisa que eu faço, né, quando eu tô ali atendendo a pessoa é entender o porquê, né? Falar, o que você tá buscando, qual que é a causa aqui. E ela falou, olha, eu sou agente bancária, acho que é agente bancária que é o nome, né? Basicamente ela faz empréstimo, né? Empréstimo consignado, enfim, né? Como se fosse ali uma parceira de um banco, né? E ela faz isso e ela já falou de várias outras coisas que ela fazia, mas ela falou, Fabrício, cara, nada que eu faço dá certo. Nada que eu faço dá certo. Só que ela falou, na verdade, não é o que eu faço não dá certo, eu desisto. A coisa tá dando certo e eu paro. E na hora que ela foi falando isso, eu fui lembrando de coisas que eu fiz assim e fui me identificando, né? Pô, porque é loucura isso. Tudo bem você desistir, pô, isso aqui tá muito difícil, eu vou parar com isso porque eu não tô aguentando. Agora, uma coisa que tá indo bem, não faz o menor sentido, né? Bom, e aí ela foi citando lá exemplos de coisas que ela já desistiu. E ali no início da conversa, chega um momento em que eu faço as perguntas lá para a pessoa, mas no início assim já dá para perceber muita coisa na medida que a pessoa vai falando, né? E desde o início ela foi falando essa questão da dificuldade, que as coisas são difíceis, que agora tá difícil. Então, o difícil é um linguajar normal dela. Então, essa questão da dificuldade tá ali na cabeça dela, né? Bom, depois disso fui perguntando ali qual que era o objetivo, né, financeiro, enfim, aí a gente foi passar para a parte para entender de fato de onde vinha tudo isso. E quando eu perguntei, né, eu normalmente pergunto, olha, tem alguma coisa que é evidente para você? Algum bloqueio que é evidente? A gente vai conversar aqui para entender, né, mas tem alguma coisa que é nítido? E ela já entregou isso de cara. Ela falou, olha, já, né, acompanho seus vídeos, já vi você falando sobre isso, e realmente eu aprendi que tudo na vida é difícil. Só tem valor o que é difícil. Ela falou exatamente essas palavras. Às vezes, eu preciso fazer a pessoa perceber isso. Ela já tinha clareza. Ela falou, para mim, as coisas só têm valor quando é difícil. Então, olha como é óbvio onde está o problema ali, né? E ela citou vários exemplos. Aí ela citou um exemplo que eu achei até engraçado. Ela falou que ela assistiu o filme do Mussum, né, lá dos Trapalhões, e aí que na história lá
conta sobre a mãe do Mussum, que a mãe do Mussum era batalhadora, era sofredora, que criava os filhos com muita dificuldade, não sei o quê. E ela falou que ela mesma percebeu como que ela admirava aquela mulher, né? E depois ela caiu em si e falou, olha só como é que eu admiro a batalha, a luta e tal. E a gente foi conversar sobre isso, né? E se a gente for ver os filmes, séries, novelas, tudo isso, tudo é baseado na dificuldade, né? Na luta ali. O enredo sempre está nesse sentido, porque senão não tem graça, né? Se não é difícil, não tem graça de assistir. Bom, e aí eu fui perguntando pra ela, né? Que tipo de coisa que ela já ouviu? Eu falei, por exemplo, olha, que você tem que ser guerreira, que você tem que ser batalhadora. Ela falou, nossa, muito, muito. Minha mãe falava muito isso pra mim. Desde criança eu sempre ouvi isso e tal, e tal, e tal. Bom, o que a gente pode já entender aí, né? Essa ideia de ser uma mulher guerreira, eu falo, é uma maldição. Não existe nenhuma virtude nisso, sinceramente, sabe? Porque quando se fala como se fosse uma virtude, né? Nossa, olha como ela é guerreira, como ela é batalhadora, como ela é uma virtude. Não. É isso aqui, ó. Talvez eu tô falando e talvez você tá falando, nossa, parece que foi eu, tá falando comigo, né? Porque isso é muito comum, isso é muito comum. Então, primeira coisa aqui, não tem virtude nenhuma nisso, tá? Não acha que você, por ser batalhadora, não. E aí, quando a gente faz isso, é exatamente essa percepção, né? A gente desvaloriza o fácil, né? A gente desvaloriza o fácil. Mas aí, vamos lá. Vamos dizer que você se incomodou quando eu disse aí no início que a vida das mulheres é mais difícil. Ou é mais fácil, né? Uma pergunta, você quer ter uma vida mais fácil ou não? Conscientemente. Porque se você falar não, é loucura, né? É loucura. E é a explicação de talvez, por que a coisa aqui não dá fácil? Porque você só valoriza o difícil. Basicamente por isso, tá? Então vamos entender aqui que, conscientemente a gente quer isso, né? Por que, então, respondendo aqui a pergunta, né? O próximo, olha, por que se você está me vendo aqui, fala, poxa, mas a minha vida é tão difícil? Eu sei que você pode ficar chateado por isso, mas é porque você não aceita o fácil. E aí o não aceita, hoje um termo que é muito, né, falado, é a permissão. Você não permite que seja fácil. Se é fácil, acontece exatamente como esses casos aqui que eu tô te contando, esse caso dela. Simplesmente sabota, né? E, bom, eu vou falar aqui dessas questões de algumas mulheres que eu conheci, né? E vou falar também de algumas experiências pessoais, aí nada a ver com isso, como que eu tinha dificuldade com essa questão das facilidades também, tá? Mas, bom, sobre essa questão de relacionamento, tá? Para você perceber como que isso envolve tudo. Olha só, nós estamos em março, né? Eu acredito que fazem 10 meses, eu não lembro ao certo, que eu tô solteiro, né? Sem algo sério assim com alguém. Então, nesse período aí, conheci algumas pessoas e aí deu pra ver, bom, primeiro, nesse tempo eu descobri vários bloqueios nesse sentido sobre mim, tá? Mas aí vamos deixar isso para um outro vídeo eu vou contar esses detalhes aí, que é importante também. Mas vamos focar aqui, como eu estou falando, para mulheres, nessa visão, né? Para não parecer que é uma coisa aqui de só o outro. Não, eu tinha muita coisa para resolver, inclusive nessa questão do relacionamento também. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa. O que eu percebi nesse período, né? Vamos pegar um ponto específico, tá? Que é convidar uma pessoa para sair e simplesmente assim, olha, a pessoa estar pronta no horário certo, eu buscar a pessoa em casa, eu pagar o jantar, ou o que quer que seja, deixar a pessoa em casa de volta. Tá? Para mim, isso é a coisa mais natural do mundo. Né? Hoje em dia, existem umas discussões sobre isso que é bizarro. Né? E, tipo assim, o homem dividir a conta, pagar a conta, porra, né? É bizarro conversar sobre isso, ao meu ver.
né? Só que, o que eu percebi? Eu percebi aceitações completamente diferentes. Uma das pessoas, quando eu aceitou, beleza, eu te busco em casa, tá. Aí, vamos acertar lá. Falei, não, deixa... Não, porque não é justo, não. Enfim, no fim das contas, a gente precisou dividir a conta, porque ela não aceitou. Bom, eu não convidei novamente, né? Não, cara, isso não é interessante, tá? Não é interessante. Uma outra situação, a pessoa aceitou tudo, tranquilamente. Ó, eu te pego tal horário, ótimo. Peguei, beleza, foi legal, tal, pagou, beleza, deixou em casa, sem discussão. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Uma outra situação, ó, eu acerto aqui, beleza, eu aceito, mas era nítido um desconforto ali. Olha só, eu tô te falando isso de uma coisa que é muito simples, e que tinha que ser, sabe? Não deveria ser um problema isso, mas é um problema em algo tão simples assim, né? A ideia aqui não é focar nesse ponto, né? Mas só para dar você ter uma ideia sobre isso assim, cara, isso é legal, sabe? Eu particularmente, quando a mulher aceita isso, é legal. Um homem quer isso, ele quer mostrar que é útil daquela forma ali, sabe? Então, às vezes a mulher que ela é independente demais nesse sentido, assim, não, eu pago, eu mesmo vou com o meu carro, sabe, não é legal, não é legal, tá? Então, por que eu tô te falando isso? Porque isso mostra claramente o quê? Uma dificuldade de aceitação. Uma dificuldade de aceitar a facilidade. Olha, eu vou te buscar em casa, a gente vai sair, eu vou pagar e vou te deixar em casa. Não aceito. Isso é uma loucura, mas isso acontece, tá? Então, eu tô pegando um exemplo aqui pra... você pode perceber isso em várias questões, até mais complexas. Essa é para mostrar como que isso, mesmo numa coisa relativamente tão básica, você consegue perceber a dificuldade de aceitar a coisa de mão beijada. Sempre tem que ser não. Eu tenho que fazer também, eu tenho que sabe, contribuir. Não, só aceitar. Tem hora que é só aceitar. Tá? E aí, sobre algumas questões pessoais que eu tive, né, nessa questão da facilidade. Porque aqui, eu tô falando aqui para mulheres, né, porque isso aconteceu com uma mulher, né, e existe, talvez a crença, né, de que para mulher a coisa é mais difícil, então é mais... Mas, por ser homem, eu não quero ter dificuldade também, não. Não. Então para mulher é fácil, para o homem é difícil. Não, também não quero. Eu também não quero a dificuldade. Mas eu já passei por isso. Aí eu coloquei alguns relatos aqui, né? Eu já comentei isso algumas vezes. De um trabalho, foi das primeiras coisas que eu fiz lá por conta própria, isso há 11 anos atrás, né? Instalando câmera de segurança e alarme. Cara, era coisa de fazer R$1.000 em um dia ali de lucro, né? Que hoje era como se fosse 2.000, talvez. Se eu fizesse isso numa segunda-feira, eu não trabalhava o restante da semana. Por quê? Porque estava fácil demais. Como assim eu vou ganhar R$1.000 em um dia? Se eu fizer isso todo dia, trabalhar de segunda a sexta, vai dar R$20.000, como se fosse 40 hoje. O meu termostato financeiro era em 3. Como é que eu vou fazer 20? Não pode, não aceito, não me permito. Outra coisa, olha só, nessa questão profissional, né? Eu tive essa questão lá atrás. Isso é bom perceber que os bloqueios, eles... você vence ele aqui, mas depois ele aparece ali de uma forma diferente. Eu tive 2 bloqueios. Um bloqueio nessa época de subsistência mesmo, mas depois que a coisa já tinha melhorado, eu já estava fazendo lá uns R$10.000 por mês, eu tive também. Vez por outra eu gravo aqui de um clube, né?
E eu lembro que pouco depois que eu fiz a cota lá nesse clube, que eu comecei a trabalhar lá, eu percebi um incômodo terrível. Eu ia lá e ficava lá, tipo, meia hora, começava, mas a ideia não vinha, tal, a coisa não acontecia, eu ficava ali meio ansioso e ia embora. E eu não entendia por quê. Depois eu fui entender por quê. Por que eu não aceitava? Porque estava fácil demais. Como que eu vou trabalhar num lugar, pô, às vezes sem camisa, de bermuda, chinelo, pessoal ali nadando, outros... Como assim? Cara, há pouco tempo atrás eu tava batendo marreta na parede lá para passar cabo lá como ajudante de eletricista, ganhando um salário mínimo, acordando 4 horas da manhã. Como que agora... Não posso, não me permito. Então, eu falo aqui, né, esse vídeo é focado na questão das mulheres, mas isso é para qualquer pessoa, né? Eu passei por isso e hoje eu aceito a facilidade de uma forma extrema, inclusive. Tá? Bom, dito tudo isso, como que eu posso ter uma vida mais leve, Fabrício? Aceitando. Querendo, conscientemente todo mundo quer. Aceitando. Aceitando. Você pode começar fazendo essas coisas que eu citei aqui pra você, né? Talvez quando eu te falei aqui, essa questão do... Vamos, sei lá, ir num encontro com alguém, alguma coisa assim. Perceba que tipo de facilidade que normalmente você não aceita. Era inconsciente. Quando eu te falo assim, talvez você fale, nossa, isso acontecia. Começa a aceitar. Simples assim. Simples assim. Ó, a pessoa te ofereceu, ó, aceita, quero. Pô, você vai fazer isso? Ótimo, aceita. Isso é uma forma de você começar a trabalhar isso, né? E existe, se você quer algo mais avançado, inclusive, tem a sessão de Strava, né, com essa pessoa que pode te auxiliar assim. Agora, o que eu quero realmente te recomendar aqui como algo, um próximo passo, cara, a primeira coisa que fez eu mudar minha vida mesmo foi entender o que estava me bloqueando. Tá? Inclusive eu vou gravar um outro vídeo contando como que em 2018 eu saí de 3 para 30 mil reais, 2018, por mês, né? E tem muito a ver com isso, tá? Então, o que eu quero te recomendar agora? Eu fiz recentemente uma aula que eu chamo do diagnóstico da prosperidade, que é para você entender, cara, se a coisa não está acontecendo, existe alguma coisa aqui, mas o que é? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Eu gravei essa aula tem 30 minutos, tá? Tem um link aqui para você tocar e você adquirir essa aula por R$19,90, tá? Por R$19,90 você descobre isso. Já é algo, assim, acho que um valor bem, né, camarada aí para isso. Só que vou fazer algo melhor aqui ainda. Aí, né, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, isso ainda vai estar valendo. Além de você receber essa aula, eu vou incluir lá também na área de membros um guia que é o guia Seu Desejo é uma Ordem. Tá? Nesse guia eu detalho passo a passo como que eu conquistei coisas grandes, como que eu fui morar exatamente no bairro que eu queria, como que eu adquiri a moto que eu queria, como que eu comprei na época um relógio de 30 mil reais, seguindo exatamente o que eu detalho lá nesse guia. Adquirindo aí o diagnóstico, você vai receber gratuitamente esse guia, que ele é vendido separadamente por R$47. Você pode receber ele de graça adquirindo o diagnóstico, tá bom? Se você já adquiriu o diagnóstico antes, é só você entrar na área de membros que você vai lá na parte de materiais, vai ter o guia lá, tá certo? Tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário para você adquirir o diagnóstico. Fez sentido aqui? Se você se incomodou no início do vídeo, você está chateado comigo ainda? Coloca aqui nos comentários, quero entender o que você achou, se fez sentido para você esse vídeo, e dá aqui um like, deixa um comentário e se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.